Nosso quadro Saúde em Dia, lixo urbano. Você sabia que pode ser causa de muitas doenças? É complexo o tema, né, doutor? Bem complexo. Complexo, mas importante que se fale, que se discuta um pouco, né? Para que a gente tenha realmente a noção da questão do lixo urbano, né? Nós temos, eu sempre gosto, né, João Altair, trazer números, né? Quanto de lixo que a gente produz por pessoa por dia, né? Esse é um dado importante para que a gente tenha uma noção de tudo aquilo que a gente acaba agregando ao longo de um dia e colocando no lixo. Então, acho que isso é um fato importante, né? O outro é a gente entender por que nós temos hoje tanta produção de lixo, né? E aí, dentro dessa produção de lixo, o orgânico, obviamente, e o não orgânico, né? E a outra questão importante é por que nós chegamos, então, né, a esses números, né? Principalmente a questão da industrialização, né? A questão da industrialização colabora muito com isso, e a questão do aglomerado urbano, né? Com a princípio, o êxodo rural fez com que grande parte das populações se concentrasse em cidades, então fazendo grande aglomerado de pessoas, e aí a questão da indústria e a produção, né? Fazendo com que haja uma produção por cabeça, digamos assim, elevada de lixo. Então, o Brasil tem um número de que aproximadamente uma pessoa produz por dia 1,04 quilogramas de lixo. Aqui no município de Passo Fundo é aproximadamente 0,9 a 1 quilograma por pessoa por dia, ou seja, cada habitante de Passo Fundo produz em média 1 quilograma de lixo por dia, ou seja, nós produzimos, se nós transformarmos isso em população, em torno de 200 mil quilos de lixo por dia. Ou seja, 200 toneladas de lixo por dia são produzidos na nossa cidade. Isso é um número realmente muito expressivo e muito importante, porque não tem feriado, não tem dia, esse lixo é produzido todo dia. Então, veja o quanto, João Altair, que nós produzimos aí ao longo de 30 dias, ao longo de um ano, né? Então, realmente é um número bastante expressivo. 200 toneladas de lixo são produzidas na nossa cidade por dia, né? É um número que eu acho bastante elevado, né? E aí, quando se fala em lixo, a gente, obviamente, já pensa nas questões de reciclagem, né? Porque é algo aparentemente inerente do lixo. Você produz o lixo e aí nós temos que pensar, temos que discutir sobre a reciclagem. E aí, muitas vezes, tem-se a ideia de que a reciclagem é algo inato da produção do lixo. Ela entra na cadeia do lixo, a reciclagem. Mas não é bem assim, João Altair e ouvintes, né? Quanto por cento do lixo da nossa cidade é reciclado, né? Então, aí os números, eles são um tanto controversos, né? Mas vamos dizer assim, que fica entre 5% e 10% apenas. Então, das 200 toneladas aí que nós produzimos todo dia, menos de 10% desse lixo é reciclado. Então, 90% dele não é reciclado. Então, isso é algo importante para que a gente entenda, porque muitas vezes nós, como cidadãos, né, nós temos aquela ideia de que o lixo é pego lá na rua, ele é tirado e o problema está resolvido. Mas não é bem assim. É como se você colocasse, né, o lixo embaixo do tapete, na verdade. O lixo é retirado. Então, se ele é retirado, ele não é mais problema meu. Não é bem assim. Então, acho que por isso que a gente tem que discutir um pouco essa questão, para a gente, né, ver toda a cadeia e ver todos os problemas que o lixo pode causar em relação à nossa saúde, né? Bom, vamos lá. Esses menos de 10% do lixo que é reciclado, ele é reciclado através de uma cadeia dos recicladores e de uma cadeia de uma cooperativa que tem lá na usina de reciclagem do nosso município, por exemplo, menos de 10%, né? E aí entra uma série de riscos a que essa população
que faz essa coleta e que faz essa manipulação do lixo está sujeita, né? Que vai desde riscos biológicos até riscos físicos mesmo. Porque muitas vezes tem descartes inadequados de lâminas de barbear, descartes inadequados até mesmo de agulhas, muitas vezes que a pessoa usa lá na casa, né, o caco de vidro, enfim, e que tem um risco biológico aí para essa população, né? E aí quando você trabalha lá dos catadores, né? Quando você trabalha lá na usina de reciclagem, eu não sei se tu conhece lá, João Altair. Conheço, mas faz anos que não entro mais lá. Mas se você faz mas faz muito tempo. Se faz anos que você não vai lá, tá igual, tá? Então não mudou nos últimos anos aí praticamente nada, né? Então se você for lá, você vai ver que realmente é algo insano, né? Eu sou um defensor, João Altair, do trabalho. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar, o trabalho é algo fundamental na vida das pessoas. E valorizo muito cada trabalhador e cada pessoa, onde quer que esteja no seu trabalho. Mas penso também que a pessoa tem que trabalhar com o mínimo de alegria naquilo que faz, né? Se sentir bem no ambiente de trabalho. Quem trabalha na usina de reciclagem como a nossa não pode ser feliz do ponto de vista do trabalho, né? Pode ser feliz em relação a outras coisas da vida. Agora, quem está lá é muito sofrido, porque é um ambiente insalubre dia e noite, né? É um ambiente insalubre, lá está cheio de tocas de rato, né? Então, você convive lá com toda a questão das ratazanas, do churume que é produzido, né? De odores, enfim, uma situação realmente muito ruim a que essas pessoas estão submetidas lá no seu dia a dia. Então, acho que isso é uma coisa importante, né? Sobre esse tema da usina aí, diz o nosso ouvinte aqui, o Leonardo, quanto à reciclagem de lixo poderia ser ampliado se ligassem a luz na esteira da usina lá de reciclagem, questão que está há anos pendente. Diz que falta funcionamento da esteira, então. Tem várias coisas, tem maquinários lá, João Altair, que já entraram, foram comprados, eles ficaram lá e já se decompuseram, já oxidaram lá por exposição ao meio ambiente lá e que nunca entraram em funcionamento por falta realmente de apoio a esse grupo que está lá. Equipamentos caros, importantes e que talvez... Que não entraram em funcionamento. Não entraram e que ajudariam até a esse grupo que está realmente lá trabalhando, né? Então é muito triste essa questão. E se gasta muito com o lixo, João Altair. Só para eu primeiro falar toda essa questão para a gente repensar, para depois nós entrarmos propriamente nas questões de doenças e de prevenção, né? Olha, tia, veja bem, hoje o que se gasta com o lixo? E quando se gasta com o lixo, a gente não está falando do gasto da prefeitura, está falando do gasto do contribuinte. Então, hoje, quando eu falo do gasto com o lixo, nós estamos falando de gastos que o contribuinte tem, porque é o contribuinte que paga, né? É que paga os impostos, que aumentaram bastante nos últimos tempos, né? Então, você paga os impostos. E esses impostos vão para pagar, primeiro, os containers que ficam na rua. Então, os containers que ficam na rua são pagos, obviamente, pelo serviço público, né? Por você, contribuinte, né? Depois, eles são recolhidos e levados até a usina de reciclagem. Tu paga novamente o transporte. Na usina de reciclagem, você, obviamente, paga. Tem essa questão dessa cooperativa, por exemplo, que está lá, enfim, e faz um trabalho fantástico lá, né? Trabalho fantástico, as pessoas trabalham ali realmente nessa condição insalubre, mas fazendo um belíssimo trabalho. Então, e aí, o que não é reciclado é novamente recarregado, com gastos, obviamente, em um caminhão, e esse caminhão daí, com gastos, novamente, leva esses mais de 90% do excedente de lixo que não é reciclado até outro município, que é geralmente Minas do Leão, né? Não tenho a impressão que agora é Vitor Greff que vai. Pode ser. Parece que pode inauguraram ser. agora Mas existe, um empreendimento ali que recebe. Existe então esse transporte daqui até outro município, né? E aí é pago novamente esse outro município, seja no Metoc, falou Vitor Greff, ou seja Minas do Leão, você paga novamente para aquele município. Então veja, você que é contribuinte aí, quantas vezes você paga o ciclo do lixo no nosso município, né? Então, estou falando isso porque é importante que a gente pense, que a gente entenda tudo o que é gasto no lixo.
E o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos trabalhar com reciclagem, né? Sim. Quando se fala em reciclagem, você tem aí o quê? Tudo que você pode reciclar e vender, gerando lucro, né? Se você tivesse realmente um processo de reciclagem adequado, tudo aquilo que você pode transformar do ponto de vista de orgânico, por exemplo, em adubo, e aquilo que você pode transformar, João Alter e ouvintes, em energia. A produção de lixo, ela é fantástica para a produção de energia, por exemplo. Sim. E nós hoje poderíamos, sem dúvida, com algum investimento, transformar todo esse nosso lixo em energia elétrica, que talvez pudesse abastecer aí bairros inteiros do nosso município com a produção de energia elétrica, né? Então, estou falando aí porque realmente é algo que nós poderíamos, na verdade, como município e como região, talvez, né, ganhar, inclusive, a produção de energia aí e ganhar dinheiro com o lixo ao invés de gastar, né? Então, só estou colocando todas essas fases para que o ouvinte aí entenda, né, essa questão das dificuldades que nós temos aí nessa questão do lixo, e que não aparece, e por isso que muitas vezes não se fala, e por isso que muitas vezes não é discutido, né? E aí vem, né, João Altair, o ouvinte que está aí, todas as questões que podem ser causadas de problemas relacionados ao lixo, né? Então vem aí toda a questão de roedores, que eu já falei, né, os ratos, né? Quando você tem lixo acumulado, tu tem ratos, ratazanas, e os ratos, né, eles podem ser um vetor de transmissão, por exemplo, da leptospirose, né? Então, é um vetor aí para transmitir a leptospirose. Aí você tem, obviamente, chove, esse lixo acumulado, né, ele vai acumular água. Agora vai chover aí, né? Tá quente e vai chover aí aproximadamente 8, 10 dias, praticamente todos os dias. Essa água acumulada pode servir de substrato para desenvolvimento de quem? Do mosquito da dengue. É o prato perfeito, né? Porque você tem calor e você tem acúmulo de água em resíduos de lixo e aí a proliferação, por exemplo, do mosquito da dengue, né? O mosquito da dengue, o mosquito da zika, da chikungunya aí, e de todos os outros que podem transferir aí doença a partir de vetores, né? Muito bem, e aí você tem uma outra questão, que é a questão do chorume, por exemplo, que é produzido por esse lixo, né? Então, o que é o chorume, pessoal? É aquele líquido que vai, né, na produção do lixo, você começa a produzir líquidos, e esses líquidos são o quê? Esses líquidos são absorvidos pela terra. Mas quando esses líquidos são absorvidos pela terra, eles vão até onde? Eles vão até o lençol freático, né? Então, essa é uma outra questão importante, a contaminação da água. Porque você tem essa contaminação a partir da absorção da terra, que vai até o lençol freático, e você tem, na questão das chuvas, esses resíduos muitas vezes são levados até onde? Até os rios, contaminando os próprios rios, né? E aí vem a outra questão. O que esse chorume, o que essa contaminação das águas pode transmitir? Pode transmitir giardíase, pode transmitir amebíase, pode transmitir cólera, que é algo que nós não temos aqui ainda, né? Mas nós também não tínhamos aqui, por exemplo, dengue, né? Agora nós temos. Pode transmitir a hepatite A, por contaminação dos lençóis, por exemplo, pelo vírus da hepatite A, né? Pode, outra questão importante que tem se falado tanto, que é a questão de contaminação dos lençóis por micropartículas de plástico, né? E que também podem depois ser ingeridos, porque não existe tratamento para micropartículas de plástico, por exemplo, não existe, né? Então, se existir contaminação por micropartículas de plástico, nós vamos absorver, porque isso não é contabilizado, não é mensurado e não tem tratamento da água para isso, né? E aí tem toda a questão, por exemplo, de metais pesados, que muitas vezes tem nesse chorume, né? Aí, por exemplo, de pilhas que são descartadas aí, né? Muitas vezes junto com o lixo, né? E esses metais pesados, né, podem causar danos hepáticos às pessoas, podem causar danos neurológicos, e que, novamente, metais pesados não são tratados, digamos assim, na água, né? E aí pode contaminar, vamos lá, pode contaminar os poços artesianos a partir da contaminação dos lençóis freáticos, e pode contaminar, obviamente, os rios, e aí
a água que nós ingerimos a partir das nossas estações de captação. Agora, 9h21, Rádio Planalto News, programa Na Hora do Dia, com o nosso espaço aqui de toda a segunda-feira, Saúde em Dia, com o médico Dr. Júlio Stobi. Hoje, as consequências do lixo urbano. Diz o nosso ouvinte que no Japão tem termoelétricas movidas a lixo. Hein? Perfeito, perfeito. Eu conversei na última quinta-feira à noite com o João, o camarada que trabalha com energia e que foi o responsável pela implementação de um projeto do governo federal que é a Luz para Todos no Rio Grande do Sul. E conversei com ele justamente em relação a esse assunto. E ele disse, hoje nós temos soluções fantásticas, né, na China e no Japão para a utilização do lixo. Tá? Então o pessoal utiliza lá e abastece as cidades inteiras, às vezes, com energia elétrica da produção a partir do lixo. E, embora a deficiência aí do setor público nesse encaminhamento todo que o senhor falou, né, doutor Júlio, né, chegar lá, deixar a montanha de lixo, agora a necessidade da população também fazer a sua parte, né, porque pelo menos o recolhimento tem, né, em todas as cidades. E aí quando a gente sai aqui nesse rio aqui de São Pedrinho, né, em linha reta aqui da Rádio Planalto, acho que dá 2 quilômetros. 2 quilômetros, exatamente. Toda, né, essa avalanche de garrafa PET, de lixo, né, que sai nessa sanga aqui da Lucas Araújo e de tantas outras, vão parar tudo nesse rio e tantos outros, né. E agora mesmo, faz poucos dias aí, fizeram um recolhimento ali na chegada desses rios aqui, ali na barragem de Ernestina, no Rio Jacuí, né. Para quem não sabe, nós fizemos limite também com a barragem aí de Ernestina, né? Aí através do Rio Jacuí, mas era avalanche, toneladas, né? Toneladas, e exatamente. E aí, infelizmente, é o lixo que o cidadão, que nós, todo né, dia, ao invés de colocar direito lá, é carregado pelas enchentes aí, pelas enxurradas e vai para lá. Não, né? é importante. Agora daí entra o isso. papel do cidadão. Do também, cidadão, né? de cada uma, né? Porque a primeira coisa é isso. É pensar em reduzir o lixo, né? Primeira coisa é pensar em reduzir, né? E o segundo é, obviamente, aquilo que você não consegue reduzir, é você tentar dar um destino adequado. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. E nessa questão da redução, né, João Altair, vai desde quando você vai lá no mercado, tentar levar a tua sacola, né? Para você não ter que trazer várias sacolas, né? Porque depois acabam gerando aí lixo, né? Então, se você leva a tua sacolinha lá, tu já reduz o plástico, né? Então, isso é uma coisa importante, reduzir, né? Reutilizar, né? Aquilo que você consegue reutilizar e reciclar, né? São os 3 R's que a gente chama, né? Reduzir, reutilizar e reciclar, né? Mas eu queria falar aqui um pouquinho, João Altair, sobre a questão da água, né? Como é que essa água da nossa cidade? Nós temos, Passo Fundo tem 2 grandes fontes de captação de água, né? A água externa, que é a água a partir dos rios, né? E a água a partir de poços artesianos, né? O que é algo que eu pessoalmente não concordo, né? Com essa utilização de água de poços artesianos para abastecimento de bairros, né? Nós não deveríamos ter que utilizar isso, porque a gente não sabe as consequências da retirada de água em grandes volumes dos lençóis freáticos. Isso é uma questão muito complicada e que não tem estudos definitivos dos efeitos que isso pode causar, né? Então, esse é um alerta importante. Bom, a nossa água bruta, por exemplo, vamos falar da água bruta do rio antes de ser tratada, né? A água bruta, ela é uma água que o termo utilizado é o seguinte: ela requer tratamento rigoroso. Ou seja, então a nossa água, antes de ser tratada no sistema de coleta, ela é de qualidade muito ruim. Ela requer tratamento rigoroso, ou seja, é uma água altamente contaminada. E não estou dizendo aqui que a água que está sendo fornecido pela AEGEA, né, Corsã AEGEA, seja de má qualidade. Não é isso, porque a água, pelo menos o que eu sei, é que eles estão tratando e fazendo testes o dia todo. Eu estou dizendo que a água, ela é de má qualidade antes do tratamento. Isso se deve ao quê? Se deve à falta de cuidado com os nossos rios, da falta de cuidado com os nossos mananciais. E aí essa água chega até os reservatórios aí e que depois tem que receber uma série de tratamentos. Por quê?
por matéria orgânica, né, e outros contaminantes. Então, isso é algo extremamente importante. Nós não estamos cuidando, João Altair e ouvintes, das nossas águas. A nossa água chega com má qualidade. E isso que nós realmente testamos, geralmente, matéria orgânica, para que ela tenha uma qualidade razoável. Mas nós temos aí todas essas questões, João Altair e ouvintes, de metais pesados, de contaminantes por agrotóxicos, né? Porque os rios que chegam até aqui, eles percorrem longos quilômetros, praticamente dentro de lavouras. É só nós observarmos o nosso reservatório aqui de água, quem vai à Lagoa Vermelha, nós temos aí dois grandes problemas. Se você olha para a direita, quando você passa, você vê uma plantação de eucaliptos. O que eucalipto faz num banhado? Seca banhado. Eucalipto seca banhados por quê? Porque eucalipto utiliza uma grande quantidade de água para a sua subsistência. Então, eucaliptos plantados ao lado da barragem é um caos. É muito diferente de árvores nativas, por exemplo, né? Que não retiram tanta quantidade de água para a sua subsistência e podem ajudar, inclusive, né, na restauração, né, da água. Então, um erro ali. Aí você olha para a esquerda e você olha qual é a margem que tem do reservatório de água até a lavoura. Metros. Eu não sei nem se chega a 100 metros até a lavoura, onde se utilizam agrotóxicos, né? Então, e aí, isso onde é feito o reservatório. E aí, se você pensa ao longo do rio, que vem até o reservatório, né, como é que são tratados os dejetos ali, enfim, né? E agrotóxicos, né? Então, realmente é uma situação bem complicada. Nós não cuidamos da água que nós vamos tomar todo dia, que vamos dar para o nosso filho, né? Que vamos fazer a nossa comida. Nós não pensamos. E aí nós vamos falar da água, agora, rapidamente aqui, da água dos poços artesianos. Como é que está a qualidade da água dos poços artesianos que nós estamos perfurando na nossa cidade? É a pergunta, né? Então, ninguém sabe, mas a quantidade de coliformes fecais na água dos poços artesianos, ela tem aumentado progressivamente. Por que será? A resposta é porque tem muitos poços artesianos, nós estamos perfurando poços artesianos de forma progressiva, e isso aumenta a contaminação da água, e porque nós estamos contaminando os lençóis freáticos, como, por exemplo, com o chorume, com o destino inadequado de lixo, né? Aqui e acolá, no nosso município e na região. E aí nós contaminamos também os lençóis freáticos, que deveriam ser o grande reservatório de água para daqui a séculos. E nós estamos utilizando a água dos lençóis freáticos hoje no nosso município. Então é algo muito complicado e que nós temos que discutir. Nós temos que discutir o uso adequado da água, nós temos que discutir a preservação dos locais de coleta da água, e nós temos que discutir, obviamente, a questão do lixo no nosso município e que poderia, como nós dissemos aqui, ser uma fonte de renda e uma fonte até mesmo de energia para a nossa cidade. Além disso, doutor Justo, eu penso que a situação se agrava ainda mais quando os rios entram nas cidades. Porque aí o esgoto, boa parte do esgoto cloacal vai para dentro das Sancas. Isso que nós falamos. Vai para dentro dos rios. Exato, nós falamos inclusive, hoje. Essa barragem aqui do Miranda, né? Miranda. Já traz toda a carga, inclusive do lixo cloacal dos bairros ali, São José. Exato. Parque Farroupilha vem para o outro lado, ali do Leonardo Ilha. Né? Porque como não tem esgoto cloacal suficiente, o que as populações fazem normalmente, né? Constroem suas casas, abrem, fazem uma fissura lá no esgoto cloacal e largam o esgoto do banheiro lá. Isso vai tudo para as fontes que, inclusive, depois mais abaixo são captadas para abastecer a nossa cidade. Exatamente. Nas nossas exatamente casas. isso. Então, me parece que o problema urbano é pior do que o problema rural ainda. Não. Porque aí é esgoto cloacal. Aí é cloaca, exatamente. É esgoto de banheiro. Exatamente. Então, nós não falamos aqui do esgoto, que é outra grande... Olha, eu falei aqui do resíduo sólido, né? E dos riscos dos resíduos sólidos. E não entrei na questão do esgoto cloacal, né? Que reduziu muito, digamos assim, os investimentos, reduziram muito os investimentos do esgoto cloacal nos últimos anos na nossa cidade.
Então, isso é outra questão importante, porque a partir da privatização da Corsan e da IGEA, mudaram um monte de parâmetros em relação a isso. Mas isso é outro assunto. Nós podemos depois gastar um outro programa ou investir, né? Porque eu acho que isso não é gasto de tempo, é investimento, porque à medida que você consegue discutir esses assuntos, né? Obviamente isso aqui ajuda muito para que a gente pense e para que a gente reflita um pouco sobre a questão da qualidade da água que nós estamos utilizando. O lixo na sua área, na área da saúde, doutor Júlio Stubbe, como é que é? Esse tem um encaminhamento pelo menos melhor ou não? Esse material Ele que tem sobra, medicamento, seringa, ele tem um controle melhor. de laboratório, isso... Ele tem um controle melhor, digamos assim, de todo o ciclo, né? Porque ele é acompanhado. Então, ele é coletado de forma adequada, como tem risco biológico elevado, né? Então, todo o ciclo dele é acompanhado. Então, ele tem um controle, esse resíduo hospitalar, do lixo hospitalar, ele tem todo o ciclo altamente controlado. Então, ele é bem controlado. O que é amebíase, que pode ser uma doença transmitida pelo lixo? A amebíase é um parasita, né? É um pequeno parasita que pode causar gastroenterite. Né? E giardíase? Também. Giardia também. Então, cólera, aonde nós que tem? Na África? Aqui. Não, a cólera é interessante, né? Porque cólera, nunca nós tínhamos coletado cólera no Brasil. Porque a cólera é do Peru, basicamente do Peru, né? Mesmo. Só que no Peru ela pode entrar pelo rio Amazonas ali, né? E em outras regiões do Brasil nós não tínhamos casos nenhum. Agora, o ano passado, acho que foi diagnosticado caso de cólera na Bahia, né? Então, vibrião da cólera em rios na Bahia. Então, é uma coisa importante. Daqui a um pouco nós temos cólera no Brasil também. Como é nós que é essa não doença? tínhamos. A cólera? A cólera ela é uma doença diarreica. A cólera, para vocês terem uma ideia, João Alteri e ouvintes, ela pode matar uma pessoa por diarreia em 24 horas. Nossa. Tanto é que quando tem casos de cólera, as macas, elas têm uma abertura para que a pessoa fique deitada na região onde tem cólera mesmo, com um balde embaixo da maca para que você consiga evacuar diretamente no balde ali. É um troço horroroso, né? É uma diarreia imensa e que ela mata uma pessoa por desidratação em 24 horas se você não tem um cuidado adequado. É uma doença diarreica com potencial assim terrível em populações menos favorecidas com menos acesso à saúde. Olha só. 9h33, microfone à disposição, alguma outra orientação, algum outro comentário, doutor Júlio Stubbe? Eu diria somente, né, João Altair e ouvintes, temos que discutir, temos que conversar mais sobre esses dois grandes assuntos. É fundamental, porque a nossa vida, ela é regada, digamos assim, com muita água todos os dias, e nós temos que cuidar a qualidade dessa água que nós utilizamos todo dia. E, obviamente, nós produzimos muito lixo. E nós temos que discutir, nós temos que conversar sobre a utilização, a reciclagem desse lixo no nosso município, mas também na região, porque muitas vezes o lixo ele pode ser um grande empreendimento, tá? E gerar lucro, gerar resultados para uma cidade. Eu sempre digo o seguinte, vocês todos já devem ter ouvido muitas vezes notícias sobre máfia do lixo, já ouviu notícia sobre isso, né? Máfia do lixo em lugar X, máfia do lixo em lugar Y. Então, se existe... É uma das grandes fontes de desvio de recursos nas prefeituras. Se existe máfia do lixo, não estou dizendo que aqui exista isso, absolutamente, mas se existem lugares em que há máfia do lixo, é porque existe o quê? Lucro. Então, o lixo pode ser lucrativo, né? Então, é isso que nós temos que pensar para que a gente consiga entender que, muitas vezes, o lixo pode dar resultados positivos ao município. Quanto por cento mesmo do nosso corpo é água, doutor? Nós temos no nosso organismo 70% dele é água, né? Quando nós somos adultos, né? E se você pegar uma criança, esse percentual aumenta, né? Então, realmente, é um grande percentual aí de água no nosso organismo, né? Nossas células, funciona aí num sistema mergulhado em água, na verdade, né? O extracelular é água,
o intracelular é água, né? E aí o sistema circulatório é água também. Então nós temos grandes porcentagens de água, né, no nosso organismo. Então por isso nós temos que cuidar aquilo que a gente utiliza para a nossa sobrevivência. Falando em água, está chovendo aí fora. Está chovendo. Certo? Isso aí. Obrigado, doutor. Que bom, né? Bom Natal. Grande abraço aí, Boa bom semana. Natal a todos e a todas aí, e até nossa semana que vem aí, pós-Natal.